Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém. Como já foi falado, hoje culto de ensino da palavra de Deus, culto EBT, Escola Bíblica para Todos, que também é um culto de ensino, onde Deus tem falado conosco nessas lições, onde eu gosto sempre de frisar que nós estamos numa lição onde tem como título uma jornada de fé. Sabemos que toda a trajetória do cristão nessa terra é uma jornada de fé. E como eu já havia falado, sem fé é impossível de agradar a Deus. Então nós, como cristãos, temos que ter fé. Por isso que nós agradamos ao nosso Deus quando temos fé. Já ali se encontra já no telão. Então, como já foi falado, estamos hoje na lição de número 18, é a parte final, e tem como título a lição desta noite, um lugar de adoração a Deus no deserto. Essa lição, ela se divide, na realidade essa é uma só lição, mas na realidade nós dividimos ela em duas partes, sendo a parte inicial na terça-feira, dado no culto de ensino, e a segunda parte, que é a parte final, dada na Escola Bíblica para Todos, na EBT. O texto áureo foi muito boa. O texto áureo está ali, se encontra ali, já foi falado pelo dirigente do culto desta noite, nosso diácono Gabriel Ferreira, que se encontra em Êxodo, capítulo de número 25, o verso de número 8. Também quero aqui, esquecendo de cumprimentar os amados irmãos internautas, vocês que têm sempre cultuado conosco, que a paz reina sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Então o texto áureo desta noite diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ora, como nós vemos aqui, o povo ele se encontrava aonde, igreja? Aonde o povo se encontrava? No deserto. O povo se encontrava no deserto. E aqui tem uma lição muito importante para nós aprender. Lugar de deserto não é lugar de murmuração. Lugar de deserto é lugar de adoração. Vemos aqui que Deus fez com que o povo fosse adorar Ele em meio ao deserto, e me farão um santuário e habitarei no meio do povo. Para quê? Para que o povo venha reconhecer a Deus, o Deus soberano. Tem que me auxiliar aí, porque aqui não está querendo. Foi muito boa. Verdade prática. A nossa verdade prática nos diz assim: e Deus desejava habitar entre nós, para que Ele seja o nosso Deus e para que nós sejamos o seu povo. Então vemos aqui um desejo de Deus. E qual era o desejo de Deus? De habitar entre nós. Para quê? Para que nós sejamos o seu. E como foi falado pelo próprio diácono aqui, Gabriel, que estava na dirigência deste trabalho, e nós podemos ver que desde Gênesis, Apocalipse, o maior desejo de Deus é justamente habitar no meio do povo. Nós vemos na criação do mundo, como eu falei, acabei de falar, lá em Apocalipse, lá em Gênesis, melhor dizendo, onde Deus fez e criou o homem, e a Bíblia vai nos dizer que todo dia, pela tarde, Deus vinha falar com o homem. Isso é o quê? É uma comunhão, isso é um relacionamento, e é isso que Deus quer nos nossos dias atuais, este relacionamento uns para com os outros. Vamos agora para a leitura bíblica em classe, se encontra ali. A leitura bíblica em classe, ela foi feita pelo nosso obreiro Rafael Ferraz. Ela se encontra precisamente no livro de Êxodo, capítulo de número 25,
o verso de 1 ao verso de número 9, se encontra ali no telão. Não há necessidade, é uma leitura extensa, como ela já foi feita, então, portanto, não há a necessidade de estarmos fazendo. Os objetivos da lição, sempre lembrando que as lições, normalmente as lições elas são compostas por 3 tópicos, sendo que os 2 primeiros tópicos foi dado já na terça-feira, e o último tópico, o tópico de número 3, será dado na aula de hoje. Estaremos apenas passando um rápido resumo nos 2 primeiros tópicos, e assim iremos entrar no tópico de número 3. O tópico de número 1 diz assim: conhecer a instrução para o tabernáculo. Conhecer a instrução para a construção do tabernáculo. O tópico de número 2, elencar ou alistar os utensílios presentes no pátio do tabernáculo. E o tópico de número 3, a qual nós vamos nos aprofundar, que é o tópico de hoje, que é: o tabernáculo representava o lugar de habitação de Deus em pleno o deserto. Portanto, esses tópicos a qual se encontra aqui, nós estaremos no 1 e no 2, estaremos apenas nos relembrando o que já foi dado na lição de terça-feira pelo nosso obreiro Danilo, e aprofundaremos no tópico de número 3. Tem ali a palavra-chave, todos conseguem ler? Amém? Então podemos ler lá a palavra-chave. Qual é a palavra-chave dessa noite? Boa, a palavra-chave é tabernáculo. Então diga lá o que está escrito a seguir do tabernáculo. 1, 2, 3. Aleluia, amém. Então a palavra-chave é tabernáculo, que é santuário portátil, onde os hebreus guardavam e transportavam a arca da aliança e demais utensílios sagrados. Então nós podemos ver essa lição, se nós pudermos bem reparar, nós foi dada na última lição, ou melhor, na penúltima lição, que foi justamente a lição do tabernáculo, onde nós estivemos aprofundando ainda mais nesse tema, a relação ao tabernáculo. Então nós vemos que o tabernáculo era móvel, era portátil. Para quê? Para justamente, a partir do momento que Deus decidisse se locomover através da coluna de nuvem, de glória, automaticamente todo o tabernáculo, todo o povo acompanhava. Por quê? Porque sabemos que na nossa vida cristã tem que ser também assim, direcionado sempre por Deus. Nós vamos reparar uma coisa, que Deus ele jamais vai querer do seu povo um povo acomodado. Deus jamais vai requerer do seu povo um povo acomodado. Por quê? Porque o povo acomodado é um povo que está, vamos se dizer, deslixado, não se preocupa com as coisas. As coisas vêm, as coisas acontecem e continua acomodado, mas não é isso que Deus requer do povo. O povo de Deus, é necessário que o povo de Deus se locomova, para que quê? Para que seja feito sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso a importância do povo de Deus se locomover quando for a vontade de Deus. Prestamos bem atenção. Por isso que nós temos que ter sempre o discernimento de saber quando é a vontade de Deus. E como nós sabemos isso? Com intimidade com Deus. E como nós vamos ter intimidade com Deus? Dialogando, falando com Deus, e Ele responde através das orações, através dos nossos clamores. Por isso a intimidade, para saber qual é a plena vontade do nosso Deus. Introdução. E Deus queria habitar no meio de Israel, por isso ordenou a Moisés que juntamente com todo o povo construísse um lugar separado para adoração. Trata-se do tabernáculo do Senhor, um santuário móvel
acompanhou os hebreus durante sua longa peregrinação pelo deserto. Na lição de hoje, estudaremos como ocorreu a construção deste lugar santo de adoração ao Senhor. Como havia falado, este tabernáculo era um tabernáculo móvel. Havia necessidade de estar sempre locomovendo de acordo com quando era a vontade de Deus. Por isso a importância de nós sabermos quando é a vontade de Deus para também com a nossa vida. Estamos ali as lições que foram dadas na terça-feira. Então vamos estar apenas relembrando as lições que foram já dadas na terça-feira. E estamos ali a lição do tópico de número 1. Ela vem com 3 subtópicos. O tópico de número 1, a instrução para a construção do tabernáculo. A instrução para a construção do tabernáculo foram rigorosamente acatadas por Moisés, segundo ordenança divina, segundo a ordenança de Deus. Então, portanto, esse primeiro subtópico, ele vem com 3, primeiro tópico, ele vem com 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a proposição divina. O segundo, as ofertas. E o terceiro, tudo segundo a ordenança divina. Êxodo capítulo de número 28, verso 8, 9 e verso 40. Portanto, está ali os 3 subtópicos. E o tópico de número 1, que vai dizer o propósito divino, o propósito divino. E o propósito divino, o objetivo divino era aumentar e fortalecer os laços e a comunhão com o seu povo, o povo de Israel. Então o propósito divino, qual era o propósito divino? É justamente unir o povo, aproximar do povo, ter um relacionamento para com o povo. Este era o propósito divino de Deus. Agora o segundo subtópico, as ofertas. Nós vemos que as ofertas, os israelitas ofertavam voluntariamente com alegria. Vimos lá, já foi até na leitura, a leitura bíblica em classe, lá no versículo de número 2, do capítulo de número 25, vai dizer que quando Deus pede para que o povo venha ofertar, o povo fez isso voluntariamente. Foi coisa voluntária, não foi coisa obrigada. Deus obrigou o povo a ofertar. Não, o povo veio voluntariamente. E hoje, nos dias atuais, é a mesma coisa. Por isso que o nosso pastor, ele sempre fala, e muito bem, que nosso ministério, principalmente quem já está há muitos anos aqui, sabe muito bem que nós não somos um ministério que fica pedindo dinheiro, cobrando dinheiro, necessitando, irmão, faça isso, faça isso. Não. O que nós fazemos no nosso ministério? Conscientizamos as pessoas. Conscientizar o quê? A ser fiel, a trazer as suas ofertas com fidelidade, a trazer as suas ofertas voluntariamente. Em forma de quê? Em forma de gratidão. Se nós temos para ofertar, por quê? Porque foi Deus que nos deu. Ninguém vai trazer algo aqui se não tem. Se nós trouxemos algo, seja qual for, seja financeiro, seja algo material, seja o que for da parte para a obra de Deus, é porque primeiro que nós trazemos, Deus nos deu esse privilégio. Então nós, como povo de Deus, somos conscientes de que tudo aquilo que nós temos, é Deus que nos dá. Jó vai falar que eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Por quê? Nós somos assim, nós viemos nu, nós não trouxemos nada para cá, e muito menos nós não vamos levar nada daqui. E tudo que nós temos, é Deus que nos dá. Por isso, a importância das ofertas de gratidão, e principalmente a oferta voluntária, oferta a qual nós entregamos, porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. Isso é a forma a qual Deus se agrada daqueles que dá
com alegria, e tudo segundo a ordenança divina. Então nós vemos que foi Deus que ordenou tudo. O propósito de Deus instituiu a Moisés quanto ao plantar e os objetivos do templo móvel. Moisés obedeceu e todas as instruções foi para todos. O tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós vemos que tudo isso, e nós vemos que essa é uma tipologia, o tabernáculo em modo geral, tudo isso diz em relação a Cristo. Nós vamos ver mais à frente que tudo isso leva à tipologia de Cristo. Tópico de número 2, o pátio do tabernáculo. O pátio do tabernáculo localizava-se no altar do holocausto e na pia de bronze. Como também esse tópico ele vem com 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a pia. O segundo subtópico, o altar do holocausto. E o terceiro, a pia de bronze. Êxodo capítulo de número 30, verso de número 17 ao 21. Então, portanto, nós vemos a pia de bronze, que é o primeiro subtópico. Havia o pátio. E o pátio, aqui no pátio, havia uma única porta, a entrada que apontava para um único caminho, uma única direção. Isto prefigura Jesus Cristo, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10, verso 9. E Jesus e o caminho que os conduz a Deus. João capítulo de número 14, verso de número 5. Então, portanto, nós vemos que o pátio aqui representa a porta, representa o caminho. Que caminho é esse? Caminho Cristo. Caminho é esse? Caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos as pessoas quando vêm para a igreja, e eu costumo sempre frisar isso, que muitas das vezes as pessoas quando vêm para uma igreja, ela acha que na igreja ela vai encontrar perfeição. Lembra-se de uma coisa: a perfeição só nós vamos encontrar ela lá no céu. A perfeição só vai encontrar a perfeição lá no céu. Nós somos seres humanos e somos cometidos de falhas. Somos constantemente falhos. Por quê? Porque somos seres humanos. Então, portanto, muitas das vezes as pessoas se entristecem dentro das igrejas por causa de quê? Por causa, às vezes, de pessoas. Se entristece dentro das igrejas por causa de quê? Por causa de A, por causa de B. E muitas das vezes achando que mudar de igreja vai mudar a situação. Não. Então, portanto, nós somos uma igreja ensinada, doutrinada na palavra de Deus, e sabemos disso. E muitas das vezes as pessoas ficam de galho em galho, pulando de igreja para igreja, procurando a igreja perfeita. Ao invés de quê? Ao invés de olhar para o caminho. Ao invés de quê? Ao invés de olhar para a porta que dá a Cristo. Esta é o objetivo da igreja, é em saber que somos falhos, reconhecer a nossa falha e vemos que o único que é perfeito foi Cristo. A perfeição ela vem de Cristo, a qual morreu, ressuscitou e está lá nos céus, à espera de que nós possamos encontrá-lo, e assim aí veremos a perfeição. Portanto, não adianta nada queremos acharmos perfeição dentro das igrejas que jamais vamos encontrar. Portanto, o alvo é quem? O alvo é Cristo. O alvo é aquele que se entregou na cruz do Calvário. Não olhamos para A ou para B, olhamos para Cristo. Olhamos para o alvo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, mantemos firme, seja qual for a dificuldade. Segundo subtópico, o altar do holocausto. O altar do holocausto tipifica Cristo, o nosso sacrifício perfeito, que morreu em nosso lugar. Efésios 5:2 e Gálatas 2:20.
Sem um sacrifício expiador do pecado, não há pecado, não há pecador de Deus. É isso. Expiador, sem um sacrifício expiador do pecado, não há perdão de Deus. Então nós vemos aqui que o perdão de Deus aconteceu para com a humanidade através do sacrifício de Cristo. Foi através do holocausto. Que holocausto foi esse? O holocausto único, perfeito e verdadeiro, que foi o holocausto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, como havia falado, a perfeição, nós só vamos ver a perfeição em Cristo. Só em Cristo que nós podemos ver a perfeição. A pia de bronze. A pia de bronze. Hoje somos lavados e purificados pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado por nós. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 7. Portanto, nós vemos que a pia de bronze, ela representava onde o sacerdote e o sumo sacerdote se lavava. E hoje nós fomos lavados o quê? No precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que remiu através da cruz do Calvário e nos deu o privilégio de termos direito à vida eterna. Se não fosse isso, nós não seríamos merecedores dessa bondade e misericórdia do nosso Deus. Então, portanto, vamos entrar agora no tópico 3, com 4 subtópicos. O tópico número 3, ele tem como título, um lugar de habitação de Deus. No interior do tabernáculo ficava o castiçal de ouro, os pães da proposição e o altar do incenso, o santo dos santos e a arca da aliança. Portanto, como eu venho falando, nós temos nesse tópico de número 3, 3 subtópicos, ou melhor, 4 subtópicos. O primeiro subtópico, nós iremos falar sobre o castiçal de ouro. Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 31 ao 40. E no segundo subtópico, os pães da proposição. No terceiro subtópico, o altar do incenso, Êxodo 25, 30. E no quarto subtópico, o santo dos santos e a arca da aliança. Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 10 ao verso de número 22. Então vamos para o primeiro subtópico, que está ali. O primeiro subtópico tem como título o castiçal de ouro, ou também o candelabro, ou também o candeeiro, que também é tudo a mesma coisa, tudo o mesmo sentido. Então se encontra, e não havia janela no lugar santo, e a iluminação vinha de um castiçal, ou de um candeeiro, ou de um candelabro, como queiram, de ouro puro e batido. As lâmpadas do castiçal ardiam continuamente e eram abastecidas diariamente de azeite puro de oliva. Êxodo capítulo número 27, verso de número 20 e 21, a fim de que iluminasse todo o lugar santo. Portanto, nós vemos aqui, e já estudamos, como havia falado, bastante sobre essa lição, na última lição, que foi a lição da revista sobre o tabernáculo. Estaremos novamente relembrando, melhor assim dizendo, sobre o castiçal. Então nós vemos aqui que o castiçal era uma lâmpada onde ardia continuamente. Era um local onde se encontrava, como havia falado aqui, não havia janela. E essa luz do castiçal, ela fazia com que? Ela fazia com que clareasse, iluminasse todo aquele ambiente. E hoje, trazendo para os nossos dias atuais, não poderia ser diferente. O que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer através da tua palavra em Salmo de número 119 e capítulo 105. A tua palavra é lâmpada, ilumina os meus pés, e luz, e clareia o meu caminho. O que é
como eu havia falado, o castiçal ele simboliza aqui a Cristo, e Cristo é a luz do mundo, e nós, como seguidores de Cristo, temos que também que ser a luz deste mundo. E luz, não tem como a luz não ser notada. Por isso que a diferença do cristão é grande das pessoas no mundo. Você repara uma coisa, uma pessoa do mundo, só para dar um pequeno exemplo aqui, uma pessoa do mundo, quando ela se envolve em um ato de pecado, que é pecado, dando exemplo, um ato de adultério, para muitas pessoas isso é coisa normal. Agora, quando se trata de uma pessoa que é a luz do mundo, isso é anormal. Diante da palavra de Deus, isso jamais poderia ser cabível. Por quê? Porque nós estamos diante de quem é luz. E quem é luz nasceu para brilhar. Brilhar entre aspas, né? Porque quem brilha é Cristo em nossas vidas. Nascemos para fazer a diferença, melhor dizendo. Por quê? Porque se nós automaticamente cometer tamanha iniquidade, tamanho pecado, com certeza vamos ser condenados, e tem que ser condenado. Por quê? Porque justamente a luz deixou de brilhar, e automaticamente a luz virou treva. Por isso a importância da luz, ela ser contínua, e tem que ser contínua, se manter sempre, sempre constante, sempre abundante, sempre fazendo sempre a vontade de Deus. Portanto, temos essa obrigação de nós sermos a luz, sermos esse candelabro, sermos aquele que verdadeiramente se entregou e nos deu a direção para tomarmos para com a nossa vida. Continuação a respeito do candelabro de ouro. E esta peça também apontava para Jesus Cristo, a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. O azeite que servia de combustível para a lâmpada do castiçal, conforme Êxodo, capítulo de número 27, verso 20 e 21, é o símbolo do Espírito Santo. Se quisermos emanar a luz de Cristo para este mundo que se encontra em trevas, precisamos ser cheios e constantemente do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, verso 18, e é a recomendação bíblica. Portanto, nós podemos ver aqui a fundamental importância de nós sermos esta luz, este castiçal. E como nós podemos fazer isso? Se quisermos emanar essa luz de Cristo para este mundo, o que nós devemos fazer? No que nós devemos fazer? Se encontra ali, ó. O que nós devemos fazer? Ser o quê? Cheio de quê? Vamos lá, igreja, vamos participar. Ser cheio de quê? Do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Isenção de pecado. Não tem como uma pessoa isenta de pecado não ser cheio do Espírito Santo. Portanto, a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo, para, como eu falei, para que quê? Para que o Espírito Santo venha resplandecer em nossas vidas. E isso é o que? Se encontra ali embaixo. E isso é o que? Vamos lá, igreja, participar? No 3, 1, 2, 3, isso aqui é o que? Recomendação bíblica. Isso é bíblica. Isso está na Bíblia. Nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Isso é de fundamental importância em nossa vida. Vamos lá então. Então, o subtópico de número 2, os pães da proposição.
Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 30. Havia uma mesa com 12 pães, Êxodo 25, verso 23 ao 30. E todos os sábados, esses eram trocados. Estes pães apontavam para Jesus, o pão da vida. João, capítulo 26, verso 35. Precisamos nos alimentar diariamente de Cristo, e não apenas no domingo. Tem você se alimentado diariamente na mesa do Senhor Jesus Cristo? Esta é uma pergunta. Então nós vemos que os pães da proposição aqui representam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E aqui interessante aqui, que vai dizer que nós devemos nos encher de vez em quando. A igreja já está mais participativa. Nós devemos nos encher diariamente, nos alimentar do pão da vida, diariamente, não é de vez em quando, como aqui falou mesmo aqui, ó, apenas no domingo. Não é apenas no domingo, apenas uma vez por mês. Não é apenas uma vez por mês, apenas um dia sim, um dia não, é todos os dias, é diariamente, nos alimentar do pão da vida. Porque se nós nos alimentamos deste pão da vida, o que vai fazer? Vai fazer com que nós nos saciamos. Repara para você ver, o corpo, nosso corpo físico, todos nós temos. Repara para você ver, se você ficar 2 dias sem se alimentar, não porque você está fazendo jejum, mas por acaso você ficar sem se alimentar, você não vai deixar de comer. O que acontece? O próprio corpo humano, ele vai necessitar de alimento. Por quê? Porque nosso corpo humano, ele necessita do alimento sólido, do alimento líquido, necessita para o bom funcionamento dos nossos órgãos, é necessário. E assim também é a nossa alma. Se nós não nos alimentarmos diariamente, nós acabamos nos enfraquecendo. Isso é notório, isso é normal. Repara para você ver, quando você deixa, se por acaso, espero que isso não aconteça jamais, mas repara para você ver, se você deixa de frequentar a igreja por 1, 2, 3, 4 meses, por algum motivo, seja qual esse for, imagine como é que está sua vida espiritual. Forte, firme, constante? Não. Por quê? Porque o alimento espiritual não é diariamente, o alimento espiritual não é constantemente. Automaticamente, o que isso acontece? A nossa vida espiritual, ela vai em decadência, ela vai abaixo. Isso é normal e isso é notório. Então, portanto, nós devemos nos alimentar diariamente, constantemente. Mas não tem culto todos os dias, mas a palavra de Deus está todos os dias. Ou ainda mais hoje em dia, que nós temos a tecnologia, através do iPhone, através do smartphone, da TV CMA, como nossa pastora nos está falando. Então temos como nos alimentar hoje em dia, diariamente, basta nós queremos. Mas se por acaso, aí como diz muitas pessoas, e como falam, muitos desigrejados estão lá do outro lado. Não, eu não tenho igreja, eu não sirvo igreja nenhuma, porque eu não gostei dessa, não gostei da outra. Assiste um culto aqui, assiste um culto ali, assiste o pregador dali. Aí quando o pregador às vezes ele vai e bate, toca na ferida, aí esse já não gosta, esse já não presta, já pula para outro, e vai assim. E está alimentando a alma, está terminando de matar essa alma. Por quê? Porque não está constante. Constante em quê? Na igreja? Não, constante na palavra. Por isso a importância do pão da vida, que é Jesus Cristo. Agora vamos para o altar de incenso.
Subtópico de número 3. Além dos pães da proposição e do castiçal, próximo ao Santo dos Santos, ficava o altar de incenso. Êxodo capítulo de número 30, verso de número 1 ao 7. O lugar destinado à oração e o louvor a Deus. Precisamos nos achegar ao Senhor diariamente com nossa adoração e as nossas orações. Suba a minha oração perante a tua face com incenso, e seja o seu levantar toda a minha mão com o sacrifício da tarde. Salmos 141, verso de número 2. Portanto, como eu já havia falado, a necessidade de nos enchermos da presença de Deus diariamente. E aqui outra coisa que vai falar e muito forte conosco é a respeito da oração. O nosso evangelista Ícaro Souza, ele estava justamente comentando aqui a respeito da nossa oração de ontem, que foi realmente uma bênção. Foi realmente, nós sempre temos por praxe, normalmente, terminar primeiro que as mulheres, mas ontem muitas mulheres tiveram que esperar no carro, aquelas que estavam acompanhadas. Por quê? Porque ontem foi uma glória, realmente, foi um céu aberto aqui em cima, e justamente disso, da oração, e algo fundamental na vida de um cristão. Não tem como nós termos intimidade com Deus se nós não estivermos orando. Não tem como nós buscarmos a Deus se não tivermos em comunhão com o nosso Deus. E através de como nós podemos adquirir essa comunhão? Uma das formas é justamente através da oração, é através da busca incessante pelo nosso Deus. Então nós vemos que o incenso aqui, o altar de incenso, ele levava o quê? A oração dos santos, eram levadas para esse altar de incenso. E nós vemos, o nosso pastor até já falou muito bem, e nós vemos muitas das vezes as pessoas acharem dificuldade em vir para a oração, porque agora, ainda mais nessa altura agora, que está frio, realmente, não é fácil. E aí a gente acha assim, não, mas eu vou orar lá da minha casa eu oro. Muitas vezes não consegue orar da sua própria casa, porque está no conforto do acomodismo do lar, e é normal que isso aconteça. E nós vemos a importância desta oração, dessa busca, porque você quer ver a pessoa encher, é quando você vai falar que tem uma festa, e todas as festas, nós reparamos, hoje por acaso, nós temos festa lá onde? Nós temos festa na nossa igreja Adef e Cartacho, e se você pode observar lá, a igreja vai estar cheia. Muitos vão ver as fotos, muitos vão ver vídeo, e vai ver que a igreja vai estar cheia. É verdade, nossa irmã Elane está ali, é verdade, e é verdade. Agora vamos falar que temos oração. Eita glória! É assim, irmãos, a importância da oração, senão fica o quê? Fica como o nosso pastor já falou, fica senão o crente 6 horas, que crente 6 horas? Ó irmão, tem oração, tá bem, tem, então 6 horas lá por mim, é o crente 6 horas lá. Todos nós necessitamos de oração, todos nós necessitamos de oração, necessitamos de comunhão, e uma dessas formas é justamente através da oração. Subtópico de número 4, o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Êxodo capítulo de número 25, verso 10 ao 22. O Santo dos Santos era um local restrito, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez ao ano. Hebreus capítulo 9, versos 6 e 7. Ao espiar sobre o propiciatório, isto é, a tampa da arca, o sangue que havia sido derramado do sacrifício anual feito para a expiação dos pecados de todos os santos,
Levítico, capítulo número 16, verso 14 e 15, e capítulo 17, verso 11. Então nós vemos o propiciatório. Nós já falamos e muito bem nas outras aulas o que era o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Ela tinha como o nome propiciatório. E nós vemos aqui a importância do propiciatório. O sangue que havia sido derramado ali uma vez por ano, e somente uma vez que o sumo sacerdote ele poderia entrar naquele lugar. Por quê? Porque se ali o sacrifício, uma vez por ano, ele entregava o sacrifício de todo o povo. E nós sabemos, e nós vamos ver mais à frente, na passagem, nas escrituras sagradas, se o sumo sacerdote, aquele que tinha esse dever e essa obrigação de levar, se ele não tivesse em comunhão, ao ele levar esse sacrifício diante do Senhor, e se não tivesse em comunhão, se tivesse, por exemplo, em pecado, ele morria lá dentro. Por quê? Porque se tratava de um Deus santo. Isso quer dizer o quê? Que requer de nós santidade, requer do seu povo. Por isso que muitas das vezes nós falamos e sabemos da importância de ter um povo santo. Por isso nosso pastor ele sempre fala que o mais importante é levar a igreja ao Senhor, ao nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. Porque sabemos o quê? Que muitas igrejas, infelizmente é a realidade, muitas igrejas não estão conduzindo o povo, levado ele à santidade. Muitos pastores, hoje em dia, por acaso nós estávamos justamente citando isso, por acaso o nosso presidente estava falando sobre isso, nos dias atuais, muitos pastores estão levando as pessoas para os próprios pastores, para si próprio, e esqueceram de levar para Cristo. Então hoje em dia, muitas igrejas não estão sendo cristocêntricas. O que quer dizer isso? Uma igreja não está tendo Cristo como alvo. As igrejas hoje estão levando as pessoas a serem prósperas. Isso é errado? Não é errado, mas não é correto. Agora eu fiquei perdido. Não é errado, mas não é correto? Não é errado porque a própria Bíblia ela nos ensina a ser próspero, e isso não é errado, mas não é correto quando dá prioridade à prosperidade, ao invés de dar prioridade à santidade. Isto sim é incorreto, isso sim não é certo, porque não é pecado nenhum a pessoa ser próspera, pelo contrário, Deus se agrada, porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós comeremos o melhor dessa terra. O que é errado então? O errado é se apegar nessa terra, se apegar às coisas dessa terra. A palavra de Deus vai nos dizer que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus ela não vai passar. Isso aqui tudo é passageiro. Portanto, não é errado nós cristãos sermos prósperos, pelo contrário, o que mais Deus quer é justamente que o seu povo seja próspero, que o seu povo seja abençoado, porque Deus é que quer abençoar. O que não pode, as pessoas se apegar às coisas dessa terra, que isso tudo vai passar, isso tudo vai virar cinza e vai virar pó, não adianta nada. Então, é isso que é errado, as pessoas simplesmente se apegar às coisas, não ser próximo, mas se apegar às coisas dessa terra. Portanto, não vale a pena. Continuando ainda no subtópico de número 4, o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a única peça deste compartimento sagrado. Era uma caixa de madeira forrada de ouro, e simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Erroneamente, os israelitas utilizavam como espécie de amuleto,
especialmente na época de Eli, o profeta Eli. Se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 4. Então nós podemos ver aqui, igual foi falado aqui pelo autor da revista, ele vai justamente citar o profeta Eli, onde os seus filhos, Ofni e Finéias, onde estavam guerreando contra os filisteus, o povo de Deus estavam pelejando e perdendo a batalha, Ofni e Finéias têm, entre aspas, uma brilhante ideia, ou nem muito brilhante assim, de levar a arca da aliança, levar a presença de Deus, como que? Como forma de amuleto. E hoje em dia, vamos trazer para os nossos dias, e hoje em dia, infelizmente, não é diferente. Muitas pessoas se dizem cristãs com um crucifixo no peito, usando como forma de amuleto. Muitas pessoas que se dizem cristãs com amuleto. Amuleto de quê? Um crucifixo no peito. E se perguntar para essas pessoas, as pessoas falam que é cristã, que acredita em Cristo, mas também acredita em algo, em imagens, em santos e assim por diante. Então pessoas que não têm o discernimento, usando ou achando, usando como amuleto, nos dias atuais. E pessoas que se dizem cristão, eu acredito que não é crente, mas se dizem cristão. Portanto, a forma como vai falar, o autor vai falar, a forma errônea, onde o povo de Israel usou a arca da aliança, a presença de Deus como amuleto, e hoje vemos que não é diferente. Pessoas usando um crucifixo, usando algo achando que isso é um amuleto da sorte. Vimos como é que as coisas não mudaram muito tempo e já passaram muitos anos. E infelizmente o povo continua sem o discernimento. Por isso a importância de estarmos aprendendo na casa do nosso Deus. Vamos lá para ainda a continuação do subtópico de número 4, o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Em Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 e 20, vemos a gloriosa e revelação profética entre os santos dos santos, o Senhor Jesus e o povo, salvo da atualidade. Em Hebreus 10, 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne. Então nós vemos aqui que foi instantaneamente, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala e nos relata que o véu, ele se rompeu, ele rasgou de alto a baixo, fazendo com que verdadeiramente não havia mais a necessidade de ter apenas um sumo sacerdote entrando no Santo do Santo. Hoje em dia nós temos o livre acesso de podermos falar com esse Deus santo, poderoso, maravilhoso, misericordioso, fiel e verdadeiro das nossas vidas. Vemos a importância desse véu ser rasgado. Hoje em dia não há mais a diferença, basta nós apenas nos colocarmos diante de Deus, que Ele com certeza ouvirá os nossos pedidos, ouvirá os nossos clamores, principalmente quando viermos diante dEle contrido, viemos diante dEle verdadeiramente arrependido dos nossos pecados. Temos aqui a continuação, o tabernáculo em figura e a sombra das coisas eternas e futuras, de sorte que era bem necessário que a figura das coisas que estão nos céus assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, 23, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 17. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura,
e está escrito para isso, estão escritos para aviso nosso, para quem já são chamados dos fins do século. 1 Coríntios 10, 11. Então nós vemos que tudo isso a qual nós podemos ver a respeito do tabernáculo é coisas cristocêntricas, coisas a qual representava a Cristo. E nós vemos, quando nós vamos ver o apóstolo João, quando ele vai falar a respeito do novo céu e a nova terra, o que ele vai mencionar? Vai mencionar algo que ele já tinha visto, como ele vai citar, e já foi falado pelo nosso pastor, ele vai citar as ruas de ouro. Quer dizer que as ruas no céu são de ouro? Irmãos? Igreja? As ruas do céu são de ouro? Aí dúvida aí, vai pensando. As ruas do céu são de ouro? Não ouvi. Não. Por que não? Porque nós vamos contemplar coisa que nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, é o céu. O que o apóstolo João ele quis dizer é que as coisas a qual ele viram, coisas semelhantes com coisas da terra, mas o céu é totalmente fora da nossa capacidade humana de tentar entender como é que é o céu, assim como também o apóstolo Paulo teve a visão dos céus por dentro. Então nossa mente humana, nós podemos, é a mesma coisa de você ver algo que você nunca viu, você tentar descrever. Como é que você vai tentar descrever algo que você nunca viu? Aproximando de algo que você já viu. E assim é os céus. Então quando o apóstolo João vai falar que nos céus tem ruas de ouro, muros de jaspe, é aproximando a coisa que ele já viu, ou aproximou algo que ele já visualizou aqui na terra. E assim é no céu de glória, a qual nós veremos para a honra e para a glória do nosso Deus. Conclusão, vamos já finalizar a lição de hoje. A conclusão: os israelitas, mediante o tabernáculo, podiam apresentar corretamente como achegar-se a Deus, adorá-lo, servi-lo e viver para ele em santidade. Assim deve fazer a igreja, conforme Hebreus, capítulo 10, verso 21 a 23. O Senhor é santo, e sem santidade, nosso louvor e adoração não poderemos agradá-lo. Então, portanto, vemos aqui que o que Deus requer de nós? Santidade. O que Deus requer do seu povo? Uma santidade. Como havia falado, isenção de pecado. Se nós isentarmos de pecarmos, automaticamente conseguimos alcançar essa santidade que Deus a qual está nos requerindo de cada um de nós. E sabemos que no mundo a qual nós vivemos, a santidade é fundamental. Para quê? Para que cada vez mais possamos buscar a face do nosso Deus, sabendo a importância dos dias atuais, viver uma igreja em santidade. Por isso, pleno século 21, no ano de 2023, temos o nosso tema anual: adoração e serviço. Nós estamos aqui para o adorá-lo, para santificarmos e para servi-lo. Isso tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos lá, a próxima lição. Quero que todos leiam no 3. 1, 2, 3. Calma. No 3, para todo mundo ler junto. Uma coisa bonita, uma coisa para o nosso Deus, reverência. Vamos lá no 3, leia tudo, faça-me um favor, tudo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Amém, glória a Deus.
Então, nossa próxima aula é nessa próxima terça-feira, às 19 horas, lição de número 19, as leis civis entregue por Moisés aos israelitas, a parte inicial. Dado assim, termino aqui a participação neste culto e crendo que Deus irá fazer coisas grandes em nosso meio, porque servimos um Deus de vitória. Quero estar passando aqui para o nosso pastor local, o pastor João Paulo Moreira, ele que estará dando continuidade ao culto desta noite.